Olá, pessoal. Meu nome é Helena Garcia. Eu faço parte do grupo de divulgação da doutrina espírita do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui na cidade de Arcos, Minas Gerais. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós encontramos essa passagem em Efésios 4:26, onde inicialmente nós já podemos tirar daqui a importância da gente trabalhar as nossas iras, os nossos rancores, trabalhar um perdão no mesmo dia que aquilo aconteceu. Então, instantaneamente podemos resolver esse perdão para conosco, mesmo que a outra pessoa envolvida não esteja presente, ou melhor que seja que estivesse, né? Mas que tiramos isso dentro do nosso coração e nos limpamos, nos perdoamos o outro naquele momento, né? Naquele exato momento. Esse não se ponha o sol sobre sua ira nos remete a uma lembrança assim, como se fosse, não vamos deixar para amanhã aquilo que a gente podemos resolver hoje, né? Continuando, nós vamos perceber que este perdão, este não deixar a ira, ele nos traz três circunstâncias importantes, três convites que vão nos delimitar essas circunstâncias para nós trabalharmos o perdão. O primeiro é um chamamento, né? Quando nós somos convidados a trabalhar esse perdão, a nos livrarmos dessa ira, né? Então nós somos despertados para aquilo, a nossa consciência nos cobra, né? Vem lá aquele aguilhão nos demonstrando que podemos fazer alguma coisa. O segundo convite é o entendimento. É quando nós temos a potencial de entender o momento do outro, por que é que eu estou sofrendo aquela agressão, aquela ofensa. Então, eu entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua provação, cada um tem o seu nível evolutivo, a sua compreensão das coisas, então nem sempre as ideias são as mesmas. E então o entendimento é um convite ao nosso perdão, né? São circunstâncias da vida que nos levam a exercitar o perdão. A outra é a compreensão, né? Nós ainda somos muito incompreensível com as coisas da vida. Então, muitas vezes nós temos os nossos melindres, né? Temos os rancores desnecessários, né? As mágoas que achamos que nos ofendeu, mas às vezes está falando só a verdade para conosco, são algo que realmente a gente teria que ouvir, né? Interessante que quando nos sentimos assim magoados é porque algo a gente ainda não resolveu dentro de nós. Então, quando temos uma compreensão da situação, nós temos mais facilidade de exercer o perdão, né? E ainda a vivência, né? Uma vez que eu vou aguardar, uma vez que eu vou ter compreensão, eu vou vivenciar aquele momento. Eu não vou me anular, mas ao mesmo tempo eu vou me propor a resolver a situação através de um diálogo, através de um questionamento do porquê daquela agressão. Então, a vivência também acaba sendo uma circunstância que me convida a perdoar, né? Bom, esses convites, eles vão nos trabalhar como um processo pedagógico existencial do espírito com vista à evolução. Então, cada vez que eu passo por isso, mas que eu tenho essa compreensão, o entendimento, a vivência e o chamamento, eu atendo a esse despertar, eu estou trabalhando em prol da minha evolução. Isso são processos pedagógicos necessários para nós, né? Nós vamos perceber que quando nós não
desligamos desses momentos difíceis, dessa ira, dessa mágoa, quando nós estacionamos, olha o que vai acontecer. Nenhum barco consegue navegar se permanecer ancorado, né? Então, se o barco estiver ali ancorado, ele não vai caminhar, ele não vai fazer o trajeto que ele tem que fazer. Assim somos nós. Negar o perdão a si mesmo ou a outra é como manter uma âncora que ele prende a uma pessoa, um lugar ou uma situação. Nós observamos que pessoas que não trabalham perdão ficam estacionadas naquele momento. Então, suponhamos uma traição, uma violência. Se a pessoa não conseguir trabalhar o perdão, ela vai ficar eternamente fixada naquele momento, naquele sofrimento, naquilo que provocou para ela o desgaste emocional. E ela não vai perder tempo, ela vai perder oportunidade de caminhar, ela vai ficar presa, ancorada ali. Bom, existem 3 palavrinhas essenciais para demonstrarmos que somos os bons cristãos. Uma delas é o perdão, a misericórdia e as bem-aventuranças, né? Nós vamos perceber que se nós não atenarmos para esses 3 sentimentos, né, nós não vamos poder ser considerados bons cristãos. Mas vamos lá. O que é a misericórdia, segundo o entendimento de Jesus, né? Jesus traz para nós as bem-aventuranças e ele coloca assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vai estar lá em Mateus 5:7. Ou seja, se eu não sou misericordioso, eu também não vou receber misericórdia. Então, eu preciso ter esse comportamento, né? Essa benevolência, essa virtude para com o outro, para que eu também seja agraciado, para que eu também tenha este benefício, né? E a misericórdia segundo o Espiritismo? O que eles nos trazem? Ele nos coloca que consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então, quando eu pratico o exercício do perdão, eu estou me demonstrando como uma alma mais elevada. Quanto mais nós evoluirmos espiritualmente, mais nós vamos ter chance de perdoar, né? Muitas vezes até de nem nos sentirmos ofendidos. Então, o esquecimento das ofensas, ele nos proporciona essa elevação, né? É uma característica de uma alma mais evoluída. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4. Ok? Bom, e o perdão? O que é o perdão segundo o Espiritismo? Nós temos lá no Evangelho, Jesus colocava para nós quantas vezes devemos perdoar. E aí ele coloca para nós 70 vezes, 7 vezes. No Espiritismo, nós vamos entender como concessão indefinida, né? Na verdade, não é um número exato, é um estimativo de que você tem que perdoar quantas vezes for necessário. E são 1001 essas vezes, são nada mais do que oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimindo, para a ascensão luminosa. Então, quando nós já temos um potencial de perdoar, de esquecer as ofensas, nós estamos dando oportunidade àqueles que erraram conosco, àqueles que nos ofenderam, que nos machucaram, que nos magoaram, de se acender luminosamente, de se iluminar, de melhorar, de mudar o comportamento, de deixar de fazer a maldade. Então, o perdão é necessário também, não só para a nossa libertação, mas também para provocar no outro um arrependimento, uma melhora, né? A misericórdia e o perdão das ofensas. Recebida uma ofensa, nós temos 2 soluções, né? A do mundo e a do Evangelho. Vamos ver cada uma delas.
Se eu fizer opção pela do mundo, o que vai acontecer? Prende-se à superfície do problema, pois induz-no a cometer um mal para reparar um mal, o mal que nos tenha sido feito. Então, aquela questão do olho por olho, dente por dente, né? Se eu fizer opção para mim solucionar essa ofensa através do mundo, a solução do mundo, eu vou entender que se ele fez comigo, eu posso fazer também, né? Mas no Evangelho já é diferente. Olha o que ele traz para nós. A solução segundo o Evangelho ela é mais profunda, porque vai à essência do problema da questão, porque estimula-nos a não revidar o mal com o mal, mas com o bem, né? E a exercer o perdão das ofensas. Então, quando eu faço opção para me solucionar aquele problema, daquele rancor, daquela ira, daquela mágoa, com base no Evangelho, eu vou realmente resolver a questão, não pagando mal com mal, criando outras complicações, mas fazendo o bem, né? Fazendo o contrário daquilo que fizeram comigo. Bom, então o perdão das ofensas, nós temos o perdão cristão e o perdão do mundo, né? O que é o perdão cristão? É aquele do coração, né? Aquele realmente verdadeiro. Já o perdão do mundo é aquele perdão dos lábios, só da boca para fora. Eu falo que perdoei, mas não esqueci nada, né? Fico remoendo aquilo dentro de mim. O perdão do coração, nós sabemos que é o verdadeiro perdão, um véu sobre o passado, e é o único ato verdadeiro, pois Deus não se satisfaz com aparência, sonda no fundo dos nossos corações os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras ou formas. Então, nós podemos às vezes enganar o homem, mas nós não vamos enganar Deus, porque Deus sabe o que passa dentro do nosso coração. E Ele vai perceber que foi só um perdão externo, né? Não houve realmente aquele perdão do coração. Já o perdão do mundo, que é só da boca para fora, é aquela famosa frase que a gente fala assim: eu te perdoo, e acrescenta: nunca me reconciliarei contigo. Não quero vê-lo para o resto da minha vida. A gente usa muito isso, né? Eu vou perdoá-lo, mas eu não quero ver ele mais não quero papo com eles mais não vou conversar mais não. Esse é o perdão do mundo, né? É um perdão só dos lábios, só da boca para fora. Eu não estou realmente perdoando, né? Razões lógicas para a prática do perdão. Por que temos que perdoar, né? Primeiro, porque a reação sobre as formas predominantes é um direito que não pertence ao homem, mas só à lei de Deus. Se Deus, através de Jesus, seu Filho, através das Escrituras, nos colocou a necessidade de perdoar, o perdão é uma lei divina. Então, não me compete descumprir essa lei divina. É uma razão para que eu tenha que perdoar. Outra razão é, se desejamos justiça, estamos certos. A reação da lei é muito mais poderosa que as nossas. Então, quando eu perdoo, às vezes eu penso assim, mas não é justo, ele fez isso comigo. Mas quando eu tenho a certeza de que a lei de reação é certa, a própria lei divina vai se encarregar dessa reparação, né? Para aquele indivíduo que fez o mal, que ofendeu, no caso. Então, nós não temos que preocupar em fazer a nossa própria justiça. Uma outra razão é com relação à nossa reação humana, não afastamos e nem apagamos o mal, e não ser na aparência e provisoriamente, porque não elimina a sua causa, ele voltará para nós. Então, assim, se alguém me ofendeu, eu também ofendi, eu também vou ter que pagar por aquilo, eu também vou ter aquela reparação, né? Se eu pago o mal com o mal também vai voltar para mim, né? Então, eu preciso me cautelar disso aí. O correto seria agir da seguinte forma: renunciar a qualquer tipo de vingança, né, gente? Jamais. Porque fez para mim, merece o que está passando, isso nunca. Então, a gente deve renunciar a qualquer vestígio de vingança nos nossos sentimentos. Perdoar as ofensas, né? Claro.
não guardar ódio nem ressentimento, e nem para conosco, nem para com o ofensor. Então, a gente renunciar à vingança, perdoar, não guardar ódio nem ressentimento para com o ofensor, seria as atitudes mais coerentes para nós praticar o perdão. Bom, o que as dificuldades de perdoar revelam em nós, né? Também é uma questão bem comum. A gente às vezes tem dificuldade mesmo de perdoar. E por que temos essa dificuldade, né? Primeiro, porque nós temos as nossas representações sociais reencarnatórias, ou seja, nós estamos inseridos num meio complicado que, para o nosso aprendizado, muitas vezes nós relacionamos no trabalho, ou às vezes até principalmente no ambiente doméstico, com inimigos do passado. Pessoas que nós programamos reencarnar, encontrar, conviver para perdoar algo que fizemos ou que sofremos lá atrás em existências pretéritas, né? Então, esse contexto social nos dificulta às vezes de perdoar. Outra coisa é porque muitas vezes nós não sabemos quem somos, né? Então, às vezes nós somos muito bonzinhos lá fora, mas em casa nós somos uns tiranos, como diz o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Então, muitas vezes nós ainda não fizemos essa nossa autoanálise, da autorreflexão do que somos verdadeiramente para cumprir direitinho nosso papel. E isso dificulta a gente a perdoar, né? Outra questão também é o momento evolutivo em que nós encontramos. Nós somos muito imperfeitos ainda. Nós estamos aí engatinhando para atingir o nosso crescimento espiritual. E isso nos dificulta a perdoar, né? Nós já vimos anteriormente que quanto mais elevados formos espiritualmente, nós subirmos na escala evolutiva, mais nós conseguiremos perdoar sem problema, com mais facilidade. Outra questão também que nos dificulta é a necessidade educativa, né? Nós temos os nossos corretivos. Então, muitas vezes, nós somos chamados a atenção, né? É como se a gente estivesse na escola, um aluno, e aí a professora chama, olha, nesse é o momento de você ficar quietinho, não pode conversar com o colega, né? Tem que se sentar. E aí, quando nós recebemos esses corretivos, muitas vezes entramos com nossos melindres e temos a nossa dificuldade de perdoar, né? Nosso orgulho não deixa que, quem é você para falar alguma coisa comigo? Então, essa necessidade de educação muitas vezes também nos dificulta a perdoar. Os investimentos necessários no esforço do autoaprimoramento, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente a questão 930 do Livro dos Espíritos que nos reforça isso aqui. A gente investe muito pouco no nosso aperfeiçoamento, né? No nosso autoaprimoramento. A gente tem muita pouca vontade. E isso nos dificulta perdoar, né? A gente sempre deixa para depois. Amanhã, na próxima existência, agora eu não consigo resolver essa questão. E a gente não dedica, a gente não esforça para a gente vencer essas tendências ruins que ainda temos dentro de nós. Outra forma também, né? Outra dificuldade que nós temos para revelar em nós esse potencial de perdão é a forma como agimos perante a lei de Deus. Muitas vezes nós enxergamos a lei de Deus como algo externo. E a lei de Deus está na nossa consciência, nos cobra. Então, essa relação difícil entre nós e a lei de Deus, que muitas vezes nós descumprimos, nós não somos fiéis à lei de Deus, à lei divina, também nos dificulta, né? A gente exercer o perdão. Mudança do comportamento rancoroso pela educação do espírito, né? O que nós ainda precisamos trabalhar em nós para que realmente nós estejamos munidos dessa mudança de comportamento e deixamos esses rancores para trás? O primeiro nós ainda temos muito que trabalhar a nossa capacidade de reter mágoa, rancor, a sede de vingança, né? Então, muitos de nós ainda guardamos muito rancor, muita mágoa, às vezes por muito tempo,
Tem pessoas que pela existência inteira ainda carregam isso no além-túmulo de mágoa, de rancor. Nós ainda não temos aquela evolução, por exemplo, de Jesus, que mesmo diante de tudo que nós fizemos por ele, que a humanidade fez com ele ainda pede ao Pai que perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, essa capacidade que a gente ainda tem, nós precisamos trabalhar para mudar o nosso comportamento e desligar dos nossos rancores. Outra coisa que nos dificulta também é a serenidade consigo mesmo e com o outro. Severidade. Nós somos muito severos, muitas vezes, conosco. Nós nos cobramos muito ou cobramos do outro, né? Às vezes, algo que a gente ainda não está preparado para enfrentar, né? A gente cobra perfeição, a gente cobra algo que talvez naquele momento não dá pra gente, né? E isso também precisamos trabalhar. O apego demasiado às convenções sociais, né? A gente pensa assim, os outros, todo mundo tá fazendo, todo mundo tá agindo dessa forma, eu também tenho que seguir. E não é assim, né? Paulo de Tarso tem uma fala muito importante que é assim: deveis estar no mundo sem ser do mundo, né? Então, nós estamos inseridos, sim, no contexto social aqui, nesse momento, como encarnado. E se esse momento ainda temos muita corrupção, violência, necessariamente eu não tenho que ser corrupto nem violento, né? Aliás, eu não posso ser. Então, quando ele fala assim, estar no mundo sem ser do mundo, é justamente isso. A gente está inserido num contexto complicado, mas eu posso ser diferente, né? Eu devo ser diferente. Eu não preciso me misturar às coisas erradas que eu já tenho consciência que não é bom para mim nem para os outros. A ausência de fé na vida futura. Quando eu não tenho essa confiança na vida futura, também eu não mudo esse comportamento de rancor. Eu fico alimentando aquilo, aquela mágoa, aquele ódio, achando que aquilo vai me consumir e que faz parte dessa existência. Eu não penso que é algo que pode já ter acontecido e que se eu resolver eu posso ter um futuro melhor, né? Dificuldade de reconciliação, excesso de altruísmo, né? A gente ainda se esbarra muito com isso, né? Talvez até pelo nosso próprio orgulho. A gente sempre deixa para depois e a gente se fica ancorado ali naquela situação, remoendo e não se permite entender o outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? Necessidade de reconhecimento também é importante, né? Às vezes a gente deixa para lá. Não, isso é normal, da próxima vez a gente vai tentar, né? Não vou conversar mais porque aí não corre o risco dele me ofender. Essa necessidade de reconhecimento também precisamos muito trabalhar conosco, né? Reconhecer que também somos falhos, que também erramos, que também às vezes machucamos, magoamos, né? E a falta de convicção do amor de Deus em nossas vidas, né? Se todos nós tivéssemos essa certeza, vivenciarmos mais esse amor de Deus dentro de nós, nós teríamos mais facilidade de comportar, de nos desligarmos dos rancores. Qual é a finalidade da reencarnação perante os vícios gerados pelo ódio, o rancor e ressentimento, né? O que a reencarnação nos ensina em cima desses vícios morais? Ódio, rancor, ressentimento. Bom, primeiro, durante a jornada evolutiva, o espírito imperfeito é convidado a se despir das tendências viciosas adquiridas ao longo de existências pregressas. Então, uma vez que eu já estou carregando na minha bagagem espiritual estes sentimentos, eu tenho a oportunidade de reencarnar para que esse meu espírito imperfeito possa se desvincular dessas tendências viciosas, né? Então, eu sempre reencarno num propósito de mudar,
de adquirir mais virtude, de deixar os vícios, os defeitos e substituir por coisas mais positivas. Psiquismo marcado pelas intenções negativas pode permanecer gravadas no perispírito por um longo tempo, o que acaba sendo esterilizado na vida da matéria. Enquanto quando eu reencarno, aquelas mazelas que estão gravadas, imprimidas no meu perispírito, vão ser expurgados, vão ser limpados na minha vida corporal. Então a reencarnação vai me ajudar nisso aí, né? A partir do momento que eu reencarno, que eu tenho a responsabilidade para com meus atos, que eu vou passar pelo sofrimento, pela dor, pela humilhação, eu vou estar expurgando aquilo que está gravado negativamente no meu perispírito, como se estivesse me limpando, né? Predisposição genética para o desenvolvimento da prática do perdão. Como assim? Vamos dar um exemplo, né? Um comprometimento de algum motivo de ódio entre duas pessoas. Elas programam reencarnar juntas, uma como filha da outra, né? Aquele instinto maternal, filial, vai provocar um sentimento bom, né? Na maioria das vezes, a gente procura pelo vínculo dos genes, né? Da própria genética, favorecer para que a gente vença aquele ódio que foi adquirido para trás. Então, a reencarnação também vai nos auxiliar aí, né? Emmanuel traz para nós esta frase aqui que nos auxilia bastante. Milhares e milhares de almas que desconhecem o fardo da verdade ou da responsabilidade perante a lei de evolução. Então, dentro do ódio, do rancor, do ressentimento, se nós não entendermos que esses fardos vêm para nós, é para resgate, é para reparação, nós permanecemos com esse estado doentio, né? Nós somos almas em busca de alta, como diz André Luiz nas suas obras também, né? Então, nós precisamos de ter essa consciência que pela nossa imperfeição é necessária a reencarnação e nós temos que ter a responsabilidade de aproveitar essa encarnação, né? Perante a lei de evolução, nós estamos aqui para evoluir, então não para ficar perdendo tempo, né? Com rancor, com ódio, com ressentimento. Muito bem. A visão espírita da evolução perante a busca pelas virtudes, né? Nós sabemos que a doutrina espírita ela tem 3 pilares, né? Ciência, religião e filosofia, né? Então, tem-se a análise filosófica da evolução sobre a perspectiva da lei maior. A lei maior, que é a lei de amor. Então, quando nós buscamos, quando nós pautamos a nossa existência com base em propósitos de vida melhor, em reformas íntimas, nós estaremos buscando exercitar essa lei maior que é a lei do amor, né? Aí nós temos essa máxima aí: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E vamos entender um pouquinho, nós vamos trabalhar um pouquinho essa frase magnífica. Como o Emmanuel já tinha colocado para nós anteriormente, a sociedade humana, milhares de espíritos enfermos em busca de alta, né? Então, todos nós somos doentes aqui da alma, moralmente, tentando, através dessa farmacinha aqui, que é as nossas convivências, que é as nossas dificuldades, tribulações, nos melhorar, né? E termos a nossa alta espiritual, nossa sensação. Então, vamos lá. Aí vimos, então, a ascensão espiritual rumo à perfeição. Quando nós elevamos, quando nós buscamos a nossa perfeição, nós buscamos a nossa felicidade, né? E aí, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a nós mesmos, como que eu faço? Compreender a lei
ligada à proposta de felicidade, obediência e autoestima. Então eu vou demonstrar que eu tenho amor a mim mesmo quando eu tenho mais compreensão da lei divina, quando eu me proponho mais a trabalhar para a minha felicidade, quando eu tenho obediência, cumprimento dos meus deveres, aquilo que realmente eu preciso fazer. E aí também, principalmente, eu busco elevar a minha autoestima, né? Assim eu vou estar me amando. Amar todas as coisas é a resignação e serenidade, né? É gostar de viver, é se identificar com a vida e consigo mesmo, é caminhar para o encontro com o Criador. Então, quando eu admiro o que eu tenho, quando eu agradeço o que eu tenho, quando eu tenho gosto de viver, quando eu estou sempre conectando com o Pai, quando eu tenho uma boa relação comigo mesmo e com o outro, quando eu sei me resignar, quando eu tenho serenidade de entender os meus problemas, as dificuldades, eu estou amando todas as coisas, né? Tudo que o Criador nos coloca é para o nosso bem, a gente tem que ter essa confiança. Já amar ao próximo, eu preciso exercitar a caridade, eu preciso respeitar, eu preciso entender a igualdade, todos somos filhos do mesmo Pai. Eu preciso ser solidário, né? Exercer a solidariedade, fraternidade, eu preciso ser fraterno. Então, quando eu pratico todas essas virtudes aí, eu estarei amando ao próximo. Ok? Amar a Deus. O germe da perfeição do amor, da inteligência, está dentro de nós em forma de potência. Então, todo indivíduo, todo espírito, ele tem latente dentro de vocês, essa essência, dentro de nós, essa essência divina. Essa luz que nos alimenta, né? Essa inteligência que é comum a nós e a Deus. Então, esse germe de perfeição do amor, ele está dentro de nós, em potencial que a gente precisa multiplicar, que a gente precisa usinar, que a gente precisa produzir, né? Isso é amar a Deus, é a gente entender que nós somos uma centelhazinha e que todos nós temos essa luz divina dentro de nós. Bom, vamos aprofundar um pouquinho, porque muitas vezes nós misturamos esse sentimento de amor, né? Nós entendemos um amor posse, um amor de recompensa, e aqui nós vamos compreender que amor fraternal é aquele amor puro, é um amor dos anjos, pleno, feliz, compreende, é um amor incondicional em todos os aspectos, né? Então, é o ideal que nós teríamos que ter, esse amar todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, mas que seja um amor fraternal, esse amor mais puro, feliz, compreensivo, incondicional. O amor-sentimento já é uma emoção mais apurada, ele é introspectivo, ele é construído, né? Ele tem a base da serenidade, mas ao mesmo tempo ele é um amor mais limitado, né? O amor-sentimento, ele não é tão pleno quanto o fraternal, né? E nós temos um amor-emoção, que é aquele sentimento ainda impulsivo, instintivo, né? Imediato, é para agora, é para o momento, né? A gente quer ser feliz a qualquer preço, né? A gente acha que é o momento agora, a gente tem que ser feliz o tempo todo, né? A gente não sabe aguardar o momento correto. E o amor-sensação, que é aquele amor que ainda sentimos presos aos prazeres dos sentidos, né? Do gozo, ele é ilusório. Muitas vezes nós chamamos isso de paixão, né? Aquele amor, assim, fervoroso, mas ele é passageiro, ele é ilusório, né? Um momento para outro, aquilo vai descortinar e nós vamos ver que aquilo não é tão belo assim, que não é tão bom assim. Então, aquele amor-sensação, né? Como se fosse uma paixão mesmo. Bom, o Espiritismo traz para nós vários princípios educativos e morais que nos auxiliam nessas questões, principalmente do perdão, né? E aí nós vamos ter esses princípios aqui, ó.
De onde viemos, né? É um questionamento que a gente faz muito quando a gente ainda não conhece o Espiritismo. E quando entramos no Espiritismo, temos a possibilidade de estudar sobre isso. De onde eu vim? O que eu fazia antes, né? Que sentido de estar aqui na Terra, né? Por que encarnei? Por que eu estou aqui nesse momento? Qual é a minha missão aqui? Qual é o meu papel aqui? Depois também o Espiritismo nos traz um princípio de por que sofremos. Nós entendemos realmente o porquê da dor, o porquê das tribulações, né? Ele nos descortina para isso, ele nos possibilita ter esse entendimento. Também, com o princípio da imortalidade da alma, o Espiritismo nos mostra para onde vamos após a morte física, né? Que também é um questionamento universal, né? O que vai acontecer comigo depois que eu desencarnar? Para onde que eu vou? O que vai acontecer com a minha alma, né? Com o meu espírito? Então, são princípios educativos e morais que o Espiritismo traz para nós, bem consolador. Como, por exemplo, causas atuais das aflições, né? Por que nós estamos passando por isso neste momento, né? Ou causas anteriores, né, das aflições. Muitas vezes, quando nós não encontramos aqui o motivo daquele nosso sofrimento, pode estar ligado a uma reparação minha de vidas, de existências pretéritas, né? Algo que a gente tenha se comprometido com a lei divina anteriormente. E aí nós temos também o princípio do auto-amor como lei divina, né? Nós precisamos nos amar, né? Para atender, para estarmos em sintonia com a lei maior que a lei de Deus, com a lei natural. Esses elementos reestruturadores do psiquismo, né? Então, tudo isso passa pelo nosso pensamento, pela nossa mente, né? E a gente fica martelando esses princípios. Quando nós temos o Espiritismo na nossa mão, nós temos possibilidade de, pelo menos, compreender cada princípio desse e nos educar, né? Moralmente, principalmente. A sublimação da ira, do rancor e o auxílio dos bons espíritos, né? Então, o que nós chamamos de anjos protetores. Vamos entender um pouquinho. Essa questão é do Livro dos Espíritos, questão 910. E Kardec pergunta assim: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? A resposta dos espíritos de luz para nós: se ele ora para Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é uma missão. Então, assim, os nossos anjos protetores, que nós chamamos de anjos protetores, eles têm a missão de nos auxiliar. Porém, para que isso aconteça, o que nós temos que fazer? Estar em prece e temos que estar conectados com esses espíritos do bem, né? Com sinceridade. Aí sim nós vamos receber essa assistência, né? Inclusive para vencer essas nossas iras, esses nossos rancores, né? A gente pode pedir assistência do plano maior, dos nossos mentores, anjos protetores, porém temos que estar com a anteninha ligada a eles. A questão 909 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: o homem poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços, né? Ele consigo mesmo se esforçando poderia vencer essas más inclinações, tendências? A resposta dos espíritos para nós: sim. E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então aqui eles já nos puxam a orelha, né? Tipo assim, olha, vocês conseguem sim vencer essas más tendências. Com pequenos esforços, né? Nem precisa de muito esforço, não. O que falta em vocês é a vontade. E poucos de vocês exercem esforço, fazem esforços. Ou seja, nós somos bem preguiçosos, principalmente para a nossa questão moral, né? Precisamos trabalhar mais essa nossa boa vontade. Daí o conhecimento doutrinário do Espiritismo e do amor do Cristo são oportunidades
indescritíveis de aprimoramento moral e de estímulos para a vivência do perdão. Então, quando eu já tenho conhecimento da doutrina espírita e do amor do Cristo, né, dos ensinamentos que Jesus deixou para a gente, são oportunidades inúmeras para a gente aprimorar a nossa elevação moral e nos auxiliar na nossa vivência do perdão. Então, transformação sistemática e comportamental. Quando eu estou na lei do amor, quando eu tenho entendimento dos princípios básicos da doutrina espírita, eu vou mudar minha forma de pensar, eu vou mudar minha forma de sentir, consequentemente eu vou mudar minha forma de agir, né? Isso tudo vai me levar através da minha autoevangelização, né? Então, quando eu faço comigo a minha autoevangelização, conhecimento do Evangelho do Cristo, seguir os seus ensinamentos, sentir esse amor, né, divino dentro de nós, eu vou alterar o meu comportamento nesse sentido. Qual o papel do Espiritismo na sociedade humana? Aqui nós já vamos ver até de forma mais coletiva, né? Allan Kardec traz para nós no Livro dos Espíritos, questão 982, em seus comentários. A crença do Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe a ideia sobre certos pontos do futuro, apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiramente do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Então, a gente percebe que o Espiritismo é esse pontinho de luz, é esse guia, né? Esse roteiro que a gente tem para nos entender, né? Não só o adiantamento do indivíduo, mas também de toda a humanidade. E ele nos ensina a como suportar as nossas provas com resignação, com paciência e afastando naquilo que ia nos retardar a nossa felicidade. Então vamos lá. Jesus traz para nós uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26, que também vai refletir sobre o que a gente estava tratando, o que nós estamos colocando aqui sobre a ira, não deixar que a ira se ponha após o sol, né, o pôr do sol. Aí ele traz assim para nós: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juízo e que o juiz vos leve ao ministro da justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não sairás de lá enquanto não houverdes pago até o último centil. Então aqui nós já temos um diferencial quando Jesus veio e trouxe para nós essa máxima, né? Não só amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas amar os inimigos, né? E aí, aqui, através de Mateus, ele coloca para nós assim: faz isso enquanto estiver com ele a caminho, né? Nós podemos entender que, por exemplo, seja enquanto estamos nessa existência com eles, né? Porque depois eles podem passar para o plano espiritual e nós ficarmos, ou o contrário, a gente vai e ele fica, e a gente vai adiar essas reconciliações, né? E aí vai dificultar. Em algum momento nós teremos que reencontrar e reajustar isso aí. É o que ele fala do pagamento até o último centil. Então, enquanto houver um reajuste de sentimento, algo que eu tenha que reparar com essa pessoa, nós vamos nos encontrar novamente. E aí ele fala aqui, essa questão de entregue ao juiz, ministro da justiça, a gente sabe que a lei de Deus, ela está na nossa consciência. Então, o juiz somos nós mesmos, né? É a nossa própria consciência que vai nos cobrar isso aí, né? E esse mandado para a prisão é aquela questão da gente se sentir preso àquela situação, né?
questão da âncora, que a gente falou inicialmente, né? Aquela âncora, aquela situação, aquele momento, aquele lugar que a gente fica preso ali e não caminha para a nossa perfeição, para a nossa felicidade, né? Muito bem. Aí nós vamos, então, entender que sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor. Então, esses magos, esse ódio, esse rancor, ele ultrapassa a existência. Então, lá no além-túmulo, muitas vezes essas pessoas que têm esse espírito de vingança, às vezes, para conosco, acabam sendo nossos obsessores, né? E aí a gente tem que fazer o trabalho do perdão até quanto a eles, né? Fazer orações, desejar coisas boas para eles. E às vezes eles se colocam, acham que a gente está em situação melhor, e não é. Então, quanto mais reconciliarmos, enquanto estamos a caminho, como diz ali, né, Jesus através de Mateus, melhor ainda, para que nós não deixamos que esses rancores, que esses ódios ultrapassem lá no além-túmulo, que vai só dificultando e vai provocando situações às vezes até desconfortantes, né? Já quase caminhando para um finalzinho, vamos ver aqui. Deus quer que a lei de amor seja o primeiro e mais importante preceito da vossa doutrina. Então, o que Deus quer de nós é que exercitamos esse amor para conosco, para com o próximo e para com tudo que Ele nos oferece, né? Isso é através de quê? Da prática da caridade, através da vivência da humildade, né? Quando eu vivencio com mais humildade, eu estou praticando a lei de amor. Quando eu cultivo o cultivo contínuo da paciência, né? Nós estamos falando aqui de rancor, de ira, de perdão. Se eu tenho paciência, muitas vezes eu vou entender aquele que para mim foi um insulto, que para mim foi uma ofensa, depois eu vou perceber, não, na verdade ele estava me falando algo que eu precisava ouvir, né? Então nós precisamos exercitar essa paciência. A vivência no devotamento, nos desapegos da matéria, também é uma forma de a gente trabalhar esse amor puro, né, cristão, que precisamos exercitar em nós. Porque muitas das vezes nós vivenciamos como se fosse aqui na matéria, a nossa vida é essa, né? Então, a qualquer preço eu preciso me dar bem, eu preciso construir, eu preciso ganhar, eu preciso ter, e aí eu me afasto das coisas espirituais, que realmente é aquilo que vai me importar para a minha evolução. Aí nós temos também a abnegação e a renúncia. Quando eu sei renunciar, né, às vezes a favor do outro, quando eu sei abnegar, né, quando eu aprendo a exercitar essas virtudes, eu vou estar aplicando a lei de amor. A resignação, né? É muito importante a gente saber resignar, saber entender o momento da dor, da dificuldade, né? Sem se reclamar, sem lastimar. A resignação também é uma característica para quem já está exercitando essa lei de amor. E o exercício constante do perdão, né? Que a gente está trabalhando aqui, né? Devemos sempre perdoar. Perdoar aquele que nos ofenda, nos perdoar, né? Perdoar o tempo todo. E aí nós temos essa frase: amai-vos bastante, a fim de sermos amados, né? Então, para que eu receba o amor do outro, o que eu preciso? Eu preciso. Bom, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Naquela frase que nós vimos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro momento, nós vamos avaliar esse amar a Deus sobre todas as coisas. O que eu preciso fazer? Gostar e agradecer sempre pelo dom da vida.
Então, só o fato de Deus ter me criado, só o fato de Deus estar me colocando todo um universo a meu favor, ao meu progresso, eu já tenho que ser grata, né? Viver como filho do Criador em comunhão plena, né? Então a gente tem que entender que existe um ser supremo, um Pai amoroso que nos criou e nós precisamos estar com essa conexão, com essa relação com Ele o mais próximo possível, né? Viver plenamente essa união entre nós e o Criador. Cultivar a fé naquele que nos criou pelo amor, né? Confiar mesmo em Deus, ter aquela certeza de que tudo tá bom, que tudo é para o nosso aproveitamento, crescimento e cultivar mesmo essa fé nesse Pai amoroso. Priorizar a espiritualidade como cultivo incessante, né? Deixar mais de ser materialista e buscar mais as coisas espirituais, né? Quando a gente cultiva as coisas do céu, como está lá no Evangelho, as outras coisas não são acrescentadas. Então eu preciso me espiritualizar mais, né? Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Investir também na evolução espiritual, é o que a gente acaba de fazer, né? Muitas vezes nossos investimentos são só nas coisas materiais, né? No ter, no conquistar, coisas materiais, mas a gente nunca coloca na nossa pauta um investimento naquilo que está nos fazendo mal, nos nossos vícios morais, para que a gente desvincule disso e aplique mais nas nossas renovações de atitude, nas nossas virtudes, né? E planejar sua evolução em cada ação diária. Tudo que nós fizermos, a gente pensa assim, gente, posso fazer isso um pouquinho melhor, eu posso dar mais de mim nisso. A todo momento nós temos atitudes, ações que podem ser pautadas em algo que vai me acrescentar. Fazer o bem, fazer do bem e do exercício do amor sua lei maior. Então, a lei do bem e o exercício do amor é a nossa principal lei, né? Tudo que eu vou fazer vai estar pautada no bem, vai ser bom para mim e para o outro, está dentro do exercício desse amor divino que eu aprendi, que eu tenho em potencial em mim e preciso alimentar, preciso trabalhar. Então, vamos lá. E o próximo? Como que eu faço para amar o próximo, né? Primeira coisa, respeitar cada individualidade em seu momento evolutivo, né? Muitas vezes o momento meu não é o momento do outro. O entendimento meu não é o entendimento do outro, né? Aquilo que é bom para mim pode não ser para o outro. Então eu preciso entender o momento evolutivo de cada um, né? Cada um tem uma faixa. Cada um está numa sintonia, cada um tem que vir aqui trabalhar alguma coisa. Então, nem sempre aquilo que para mim é a coisa mais correta do mundo, para o outro pode ainda não ser, né? Então, nós precisamos saber respeitar essa individualidade de cada um. Focar suas percepções nas virtudes dos outros e não nas imperfeições. Nós temos mania de apontar defeito, mas nós temos dificuldade muitas vezes de reforçar as virtudes do outro, né? Aquilo que o outro tem de bom. Então, em vez de a gente ficar olhando os defeitos, que vamos olhar as virtudes, as qualidades que aquele indivíduo tem, né? É uma forma da gente amar o próximo. Estar aberto para o aprendizado, agradecendo humildemente aquele que lhe ensinou algo. Então, assim, nós temos que ter humildade e entender que cada um tem algo bom para passar para a gente, para aprender. Para a gente aprender com o outro. E a gente tem que ser grato a isso, né? Nós temos, às vezes, o que ensinar, mas muito mais, às vezes, a aprender. Nós temos que ter essa humildade. Se felicitar pelas conquistas alheias, né? Muitas vezes vem a inveja, ele ganhou, mas era eu que tinha que ganhar aquilo, era eu que tinha que possuir aquilo, ter. Então, a gente precisa ser feliz porque o outro tá bem, né? Porque o outro às vezes merece, né? E se nós merecemos, nós podemos lutar por aquilo, mas que possamos felicitar com a alegria do outro.
auxiliar sempre, né? A questão da caridade, se a gente não está auxiliando em tudo, todas as circunstâncias, nós não estamos amando ao próximo. Não julgar ninguém, mas amar sempre, né? A gente também tem mania de julgar, rotular, criar títulos, né? Às vezes, naquele regra lá do Evangelho, a gente quer apontar o cisco no olho do outro, mas temos uma trave no nosso, né? Então, vamos parar de julgar, vamos entender o outro, respeitar a individualidade como vimos ali. Valorizar as relações e as pessoas, né? Temos que valorizar cada convivência aqui, que seja no trabalho, que seja no ambiente doméstico, nos vizinhos, na sociedade. Temos que valorizar essas relações e essas pessoas, porque são elas que necessitamos para trabalhar o nosso aprimoramento, né? Se a gente vier tudo certinho, tudo do jeito que a gente quer, nós não vamos aprender nada, né? Viver intensamente momentos em convivência, né? Então, é viver mesmo aquelas convivências, relacionar, né? Não é deixar passar que a existência e a gente se anule e não aproveita cada existência, cada convivência que vai nos ensinar algo, que vai nos passar alguma emoção, algum sentimento, algo que vai nos ajudar. Isso é amar ao próximo, expressando e manifestando a sua alegria, né? Então, nós temos que demonstrar que nós estamos felizes por relacionar com essas pessoas, por ter essas pessoas na nossa presença de convivência. E é importante que eles percebam essa alegria nossa para com eles, né? É tão bom quando alguém percebe que que bom que você está aqui, que bom que você faz parte desse meu dia, né? Desse meu ciclo. Bom, no próximo nós vamos entender como é amar a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e agora como a ti mesmo. O que é amar a ti mesmo? Vamos lá? É cultivar sempre a autoestima, né? Amar-se compreendendo a alegria da reencarnação. Então, eu preciso ser grato por estar aqui reencarnado, por ter essa oportunidade da reencarnação. Isso é amar a mim mesma. Manter sempre acesa a chama da fé, da coragem e da esperança, né? É quando eu tenho dentro de mim essa confiança de que tudo está bem, de que eu tenho coragem de vencer as minhas dificuldades, eu tenho esperança que tudo vai melhorar. E isso me reforça eu me amar. Perceber-se e viver como filho do Pai, né? Às vezes a gente tem essa humildade de se colocar verdadeiramente como somos, o filho do Pai. Nós temos alguém superior a nós. E nós temos essa condição de filho, né? Que nos reporta um estado também de humildade. Orar e agradecer sempre por tudo, né? A gente tem que estar sempre em oração. Isso é um recurso que a espiritualidade às vezes nos cobra muito. Se vocês soubessem o recurso da oração, vocês orariam sempre. Ora na hora de alimentar, na hora de deitar, na hora de trabalhar, na hora da felicidade, na hora da tristeza. A gente tem que estar sempre orando e sempre agradecendo tudo o que temos, mesmo as dificuldades, as doenças, que é para o nosso aprendizado. Alegrar pela proposta educativa da vida, né? Então, muitas vezes, algumas situações, nós não temos compreensão, resignação e nos revoltamos. Mas se a gente se alegrar e entender que aquilo é algo significativo para o meu aprendizado, é algum sinal de Deus para mim, eu estou me amando. Então, eu preciso me alegrar por essas situações que às vezes não é tão agradável, mas que é para o meu crescimento. Cultivar o auto-amor trabalhando o exercício do auto-perdão. Isso aqui também é muito importante, né? Esse amar a ti mesmo, ele tem essa questão da autoestima, nosso auto-amor, eu me amar, eu me achar valorizada, né? Eu trabalho também o exercício do meu auto-perdão. Muitos de nós não nos perdoamos, né? Às vezes falhamos, lógico, estamos aqui, somos imperfeitos e temos nossas fraquezas.
Mas quando eu não consigo trabalhar o meu auto-perdão, o meu auto-amor, eu fico ancorada, eu fico estacionada, eu não vou crescer, né? Então eu preciso trabalhar isso aí, viver e aproveitar as oportunidades no momento presente. Isso é muito importante também. Muitos de nós temos assim, era bom quando eu era jovem. Vai ser bom quando eu aposentar lá para frente. Então a gente joga no passado ou no futuro e a gente deixa de viver o presente. E a gente precisa viver e aproveitar agora. O passado já passou. O futuro não nos pertence. A gente não sabe como vai ser. Então as oportunidades é hoje, né? Bom, e assim a gente vai encerrando. Eu deixo aqui essa mensagem, que a vivência do amor seja a essência de todas as nossas ações reconciliadoras, o caminho capaz de alcançar a evolução e de nos aproximar de Deus, nosso Pai Criador. Amai-vos bastante a fim de sermos amados. Essa frase é de Sansão, membro da Associação Espírita de Paris, 1863. Um abraço fraterno a todos, fiquem com Deus e até a próxima.